Bom dia a todos, meu nome é William Gleison Lopes de Souza, eu sou graduado em Ciências Biológicas através da Universidade Estadual de Alagoas. Atualmente me encontro como discente de mestrado aqui do programa de pós-graduação em produção vegetal, aqui na UFBJM, através do Laboratório de Fertilidade do Solo, sob a orientação do professor doutor Enilson de Barros Silva. E hoje eu trago para vocês o tema intitulado Manganês, implicações no ambiente, nas plantas e na saúde humana. E o objetivo, o motivo da escolha desse tema foi para evidenciar para vocês os aspectos que rodeiam esse elemento, uma vez que ele é um elemento essencial para a vida, mas a depender do contexto, esse papel se torna contrário, na verdade ele pode se tornar tóxico. Então, para iniciar, uma contextualização, né? O manganês, ele pertence ao grupo 7 da tabela periódica, certo? Ele se constitui de apenas uma espécie atômica e possui o símbolo Mn. É o 12º nutriente mais abundante na crosta terrestre e detém o número atômico 25 e sua densidade de 7,43 gramas por centímetro cúbico, o que o caracteriza como um metal pesado, uma vez que ele possui uma densidade atômica superior a 6 gramas por centímetro cúbico e o número atômico superior também a 20, que no caso dele é, como já mencionado, 25. Essa densidade dele é até que alta, ele se equipara, por exemplo, ao ferro, que é 7,47, ok? Possui uma massa atômica de 54,9 e possui uma aparência acinzentada, ok? Deixa eu passar a imagem, acinzentada, um aspecto solo, no entanto, quebradiço. É engraçado ter o aspecto solo e ser quebradiço, sólido, mas ser quebradiço, mas é no que diz respeito à sua forma estrutural, ok? Então, o manganês, na verdade, ele é usado, há indícios do uso de manganês desde a Idade da Pedra, que, por exemplo, em pinturas rupestres, indícios de materiais com manganês como constituinte, a exemplo da Gruta de La Calça. Mas também, no Egito Antigo, como também no Império Romano, vidreiros utilizavam manganês, por exemplo, para inserir ou remover tinta de vidros. Então, o manganês ele já é há muito tempo utilizado pela ação antrópica. No entanto, somente em 1774, pelo químico Carl Wilhelm, ele foi pela primeira vez reconhecido como um elemento químico. Então, quando esse químico, Carl, estava em experimentação com a piroluzito, que é um dióxido de manganês, ele o reconheceu como elemento químico e no mesmo ano, só que por outro químico, também em 74, ele foi reconhecido como um elemento de potencial metálico. Através de carbono, ele conseguiu reduzir o manganês ao metal. E o manganês, quando associado a outros elementos, como oxigênio, silício, carbono, ele dá origem a uma série de minerais, ok? Através dessa tabela, é possível observar os principais minerais de manganês, onde se destaca a hausmannita, como aquele que detém o maior teor típico de manganês, 172, bem como a já mencionada piroluzita, que se destaca como aquela que tem maior importância econômica, uma vez que é de melhor acesso, bem como é mais estável. Então, como eu falei, ele se combina com a série de elementos, é possível observar através da fórmula química, que não os mencionados como oxigênio, silício e carbono se unem ao manganês, mas como também podemos observar na fórmula química, bário, potássio, alumínio, ferro. Então, é um mineral que dá, um elemento que dá uma série de vários e vários minerais. Então, aqui na imagem podemos observar uma amostra de piroluzita, ok, que é proveniente da serra do navio, bem como uma peça de argila revestida por piroluzita, né, também da serra do navio, o que nos mostra que, mesmo que indiretamente, o manganês por muito tempo esteve presente na nossa ação, na ação do homem.
Aqui na imagem também podemos observar uma amostra de rodonita, só que dessa vez proveniente de Conselheiro Lafayette, aqui em Minas Gerais, bem como também uma amostra de rodocrosita. Através dessa tabela, nós podemos observar a produção em reserva mundial de manganês, 100 mil toneladas, onde o Brasil se destaca como a segunda maior reserva em termos mundiais, ficando atrás somente da África do Sul, que detém uma reserva de 260 mil toneladas, enquanto que o Brasil tem 140 mil toneladas. É importante frisar que a produção, a reserva total, ok, em termos mundiais, é de 810 toneladas. Aqui podemos observar a localização das principais, não únicas, reservas de manganês em território nacional, onde, em termos de principais reservas, a Bahia se destaca como a que tem o maior número, com 6 reservas, e aqui em Minas Gerais podemos observar 4, com destaque para a reserva chamada Reserva de Minas, que fica no quadrilátero ferrífero, que é próximo justamente a Conselheiro Lafayette, como eu mencionei, como eu mostrei para vocês uma amostra proveniente dessa mina. Então, as principais mineradoras brasileiras em 2016 se destaca a Vale Mina do Azul, com a participação de 46,65% total de toda a mineração aqui no Brasil, onde a mesma atua aqui em Minas Gerais, como também no Pará. Em Minas Gerais, também observa-se a atuação da mineradora Manganês Congonhal, em que, porém, ela é um pouco bem menor, na verdade, né, tem uma participação de 0,56%. E por qual o principal uso do manganês, por que ele é tão requisitado? Por conta de sua utilização, da sua participação na produção de aço. Na verdade, 85% a 90% do uso do manganês proveniente da mineração é destinado justamente a essa produção de aço. E por que o manganês é tão utilizado? Por conta da seguinte reação do que acontece nessa produção, que a produção de aço com o ferro, ele libera uma quantidade residual indesejável de oxigênio e enxofre, o que confere ao aço, a barra de aço, menor rigidez, menor durabilidade, aspectos indesejáveis para a qualidade dela. Então, com a inserção de manganês, ele age como um elemento dessulfurante e redutor, eliminando esses resíduos da placa metálica, conferindo a ela maior resistência, rigidez, como também durabilidade. No entanto, a produção do aço em si não é a única, há também a produção de ligas de metais não ferrosos, que o manganês, quando associado a outros metais, como o bronze, por exemplo, ele confere à liga metálica maior resistência. Nesse caso, ela é muito utilizável na produção de casco de navios, uma vez que essa associação promove muita resistência à água do mar, como também a cobre, no caso de fios, que ele apresenta ao fio de cobre uma melhor resistência, uma melhor elasticidade dele, bem como também associado ao alumínio, na produção, por exemplo, de circuitos, isso no caso também de ouro, também de circuitos eletrônicos. Então, o manganês ele é muito utilizado na produção de ligas metálicas. Então, como havia dito, 85% a 90% dessa produção de manganês ela é destinada a esse processo metalúrgico. Então, até mesmo quando você está tomando um refrigerante, uma coquinha de latinha, naquela lata ali tem manganês conferindo melhor resistência para essa lata. Então, a não ser que, óbvio, você aplique uma grande força para essa lata de refrigerante, você percebe que ela tem grande resistência. Você amassa, você entorta e ela dificilmente quebra, a não ser que você intencionalmente aplique muita força nela. Né? Então, para se ter uma ideia da importância do manganês nessa produção de metal, há também até, como pode dizer, há também contrabando
de manganês, ou seja, através dessa manchete aqui, no site Extrai Dinheiro, que é recente, inclusive, ao dia dessa apresentação, né, que foi dia 26 de outubro, mês passado, uma operação detectou que cerca de 146 mil toneladas de manganês no Pará seriam contrabandeadas para a China, justamente para essa produção de metais. No caso da operação, observaram que as notas fiscais estavam adulteradas com indícios de que estava disposto nas notas que o manganês foi extraído de lugares que não havia extração de minério há mais de 10 anos e foi feita, então, a apreensão. No entanto, né, apesar de toda essa produção, a depender do contato e do tempo de contato, da quantidade em que você está em contato e do tempo de exposição, ele pode vir a se tornar um metal tóxico. E uma das principais fontes de contaminação, principalmente em termos ocupacionais, é justamente toda essa indústria de metal, onde até mesmo dos processos primários, desde a mineração, partindo para o tratamento, processamento do manganês, como a obtenção desse produto final, a liberação de particulados metálicos ao ar, ok? Então, a metalurgia, com o processo da conformação do metal, da soldagem, da mudança térmica do metal, esses processos que diz respeito à soldagem em si, à metalurgia em si, vão liberar para o ambiente justamente fumaça, poeira, aerosóis contendo esse metal. Então, associado à quantidade normal que já se tem no ambiente, a quantidade excessiva liberado através desses fenômenos, ao aumento não adequado desse metal no ambiente, proporcionando, então, a contaminação desse ambiente, bem como a daquele que está inserido. Então, a exemplo, temos aqui uma manchete onde moradores de Bahia denunciaram uma fábrica por contaminação com manganês há mais de 40 anos. E, ao ver essa notícia, chega a ser absurdo, porque você observa que há dunas e dunas de manganês em forma de pó, em que uma senhora, na reportagem, chega a evidenciar, através de uma panela, que há tudo sujo de pó de manganês. E nessa cidade, já foi observado vários e vários casos de problema respiratório, bem como problemas neurológicos, que são associados à presença do manganês como agente tóxico no corpo, e a empresa ainda chegou a negar. No entanto, mesmo com a instituição de pesquisa provando que tais patologias estão associadas à presença de manganês acima do adequado no sangue. Então, a fábrica já disse que iria encerrar as atividades até o fim desse ano, no entanto, os efeitos são permanentes, né? Então, aqui, frisando um pouco mais, o pó de manganês, ou seja, como eu havia falado, essa produção libera esse pó ao ar, ok? Então, temos o seguinte esquema com base no que foi falado. Então, o manganês como agente contaminante, ele vai ter a fonte de contaminação, o ambiente ocupacional, isso é, aquela ocupação que o homem está tendo, aquele trabalho, você está manuseando o manganês em si, bem como a ambiental, ou seja, não necessariamente no trabalho, mas estando no ambiente com essa contaminação, ele pode estar sujeito, que basicamente tem as mesmas fontes, né, que é a manipulação indevida e liberação desse elemento. No entanto, seus usos não se restringem somente ao uso metalúrgico, né? O manganês também tem vários usos não metalúrgicos, principalmente se tratando do dióxido de manganês. A aplicação na metalúrgica mais importante ocorre na produção de baterias, uma vez que ele é um metal, ele tem a característica de condução elétrica também, palitos de fósforo, porcelanas e materiais à base de vidro, como eu mesmo falei que desde lá do tempo do Império Romano, como também do egípcio, já se tinha uso de manganês na produção desses produtos, bem como também na composição de fertilizantes, tá certo? Como exemplo aqui à direita temos o cloreto de manganês, mas também temos o pergamato de potássio,
permanganato, perdão, de potássio, temos também sulfato de manganês, ok? Que são produtos que servem na composição de fertilizantes, manganês no caso, que dependendo do manuseio indevido, podem acabar no solo, voltando para aquele esquema, com a contaminação ocupacional, ou seja, aquele que está aplicando esse produto, como também a ambiental, que é o ambiente em si a qual esse elemento está sendo inserido de forma novamente indevida. Temos também a participação do manganês em praguicidas, por exemplo, no caso do fungicida Mancozeb, ok, que detém manganês em sua composição, que é usado em batatas, em tomates, nas folhas, há uso de eliminar fungos de potencial patológico da planta, e, novamente, dependendo do seu manejo, da sua utilização, ele pode ser um ponto contaminador daquele que está aplicando, como também do ambiente. A composição de manganês também em suplementos alimentares, ok? Uma vez que, como eu disse lá na explicação do tema, ele é essencial para a vida, inclusive para nós humanos. Então, a participação de manganês na composição de suplementos alimentares também, ok? E como eu estava falando, a depender do manejo, ok, da forma em que se aplica esses produtos que detêm manganês como componente, pode-se haver uma forma de contaminação do ecossistema, do meio ambiente em geral, ok? Então, através desses aerosóis, dos praguicidas, dos fertilizantes, pode-se contaminar o ambiente, contaminando o solo, contaminando a água, ok? A depender do solo, pode chegar até o lençol freático, ok? Como também tem outras formas de contaminação, que são, comparado a essas que já foram evidenciadas, são um pouco menores a incidência, mas também por descarga de instalações industriais, ok? Por chorume de aterros sanitários, pelo lodo de esgoto, a eliminação de terra contendo esses resíduos de manganês, e todas essas possíveis fontes de contaminação culminam na possível contaminação de água e solos, ok? Temos aqui na imagem o Maneb, que também é um fungicida, tá certo? O Maneb, junto ao Mancozeb, na década de 80 para 90, chegaram a ser o 16º mais utilizados entre os praguicidas, ok? Temos aqui uma manchete em que o Ministério Público ele processou a Copasa, que é associada à cidade de Pinhões, pelo descaso com o saneamento básico, em que nós podemos observar que, conforme a matéria, foi detectada a presença de manganês e observado que ele era o responsável por uma qualidade sofrível da água. Então, para que a gente tenha uma ideia dessa tal qualidade sofrível, apresento a vocês uma imagem que mostra a cor que a água estava em razão dessa contaminação de manganês. E o engraçado é que a empresa ainda, a manchete diz, a empresa confessou que há necessidade de instalação de filtros no sistema de água. Isso é óbvio, olha a qualidade que a água estava e que o ambiente e as pessoas estavam sujeitas ao contato com essa fonte de contaminação. Então, a partir do que eu estava falando aqui para vocês, temos as possíveis fontes. Uma vez contaminada a água, o solo, o ar, ele pode chegar a contaminar aqueles que interagem com esses pontos de contaminação, bem como as plantas, ok, que elas vão estar nesse meio, vão estar sujeitas a absorver em grandes quantidades esse elemento, esse mineral, manganês, ok, o homem, como eu já discutir, bem como também os animais, ok? Os animais vão se alimentar das plantas, os animais vão estar no ambiente também, vão respirar aquele ar contaminado, e o homem, como aquele que está no topo da cadeia alimentar, que, por seguinte, interage com plantas e animais que possam vir a estar contaminados, as plantas e os animais também podem ser uma fonte de contaminação para o homem, ok? E em termos de toxocinética, isto é, das vias de absorção de manganês pelo homem, nós temos a via inalatória, a via oral e a via térmica, com destaque principal como maior fonte de absorção a via inalatória, ok? Uma vez que cerca de 80% do manganês
no ar, ele está associado a partículas de diâmetro menor que 5 micrômetros, o que já está, pasmem, dentro da faixa respirável, ok? Então, manganês associado a óxidos, a hidróxidos, a carbonatos, vai ter a dispersão através do ar, ok? Contaminando ecossistemas e sendo possível de ser inalado através do sistema respiratório, tá certo? Uma vez inalado pelo sistema respiratório, ele vai adentrar pelas vias respiratórias e nesse momento se tem uma grande relação com o tamanho da partícula que o manganês se encontra, onde aquelas que estão a 10 micrômetros, elas são, parte delas, ok, são metabolizadas, vamos dizer assim, são quebradas por estruturas de defesa do próprio sistema respiratório, como os macrófagos, ok? Isso é parte, porque esse nutriente também pode ficar acumulado. Micronutrientes, em geral, têm esse efeito de bioacumulação no organismo, ok? Que é justamente o que causa a longo prazo as patologias. Então, quando também, estando por volta de 1 micrômetro, ele pode chegar aos lugares mais extremos dos alvéolos, o que aí, nesse caso, ele vai passar para a corrente sanguínea e antes de ser metabolizado através do fígado, ele vai chegar no sistema neurológico, tá certo? No sistema nervoso central. Na verdade, a adentragem do manganês no sistema nervoso central vai depender da capacidade dele de transpassar uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela tem característica seletiva, isso é, ela é uma fonte de defesa contra agentes neurotóxicos, ok? Mas o manganês conseguindo transpassar essa barreira, ele vai contaminar o sistema nervoso central, apresentando ao indivíduo problemas neurológicos que chegam a ser muito graves. Então, se tratando do corpo humano, ok? Como eu já mencionei, ele é essencial. Então, ele participa por exemplo, da constituição de carboidratos e lipídios, de funções reprodutivas, onde foi observado que indivíduos com menor ingestão de manganês há um decréscimo nas funções reprodutivas, no metabolismo de proteínas, na formação de ossos e tecidos, ok? A regulação do metabolismo em si, bem como na proteção contra radicais livres. Então, temos aqui nessa tabela as recomendações nutricionais diárias de manganês, que são as IDRs, em diferentes faixas etárias, isso é, porque dependendo do seu estágio de crescimento, seu estágio da vida, você vai ter uma requisição maior desse nutriente, bem como para todos, na verdade, ok? Todos os nutrientes têm diferentes dosagens necessárias de acordo com o estágio que você se encontra. No caso do manganês, é observável uma crescente, de acordo com o mais velho você fica, vai aumentando o número de doses diárias em miligramas por dia, ok? Bem como também observamos aqui no final que a gestação e a lactação com doses variáveis. No caso, por exemplo, na lactação, o manganês, como vocês viram, ele está associado a proteínas, né? No caso, o leite. O leite tem a proteína. Então, em grandes quantidades, dele como agente tóxico, vai, uma vez absorvido pelas vias que eu acabei de explicar, ele vai proporcionar ao indivíduo problemas, ok? Manifestações clínicas, que são predominantemente de esfera neurológica, ok? Causando desordens no sistema nervoso central que se assemelham ao mal de Parkinson, isso é, a dificuldade de locomoção, de movimentação, ok? Porque, como você chegou a essa conclusão? Observou-se que há uma diminuição de neurônios dopaminérgicos que são associados a esses movimentos. E aí, com tratamento de remédios que são usados, por exemplo, para o mal de Parkinson, observou uma melhora desse sintoma, ok? Ou seja, ele não causa em si o mal de Parkinson,
é chamado de manganismo, na verdade, mas ele está, o sistema, o mecanismo, ele está muito associado, na verdade, é muito semelhante ao mal de Parkinson em si, ok? Bem como também, além de afetar a esfera neurológica, ele causa a inflamação do trato respiratório, tendo um aumento muito grande na suscetibilidade para bronquites e pneumonias, onde foi observado que em ambientes com o teor de 200 superiores a 200 miligramas por metro cúbico de manganês, observou uma crescente em casos de pneumonia, isso é, ele associado ao sistema respiratório se acumulando nas estruturas associadas a esse sistema. Aqui temos uma reportagem que foi proveniente, foi do tempo do estouro das barragens, no caso em Samar, ok? Onde foi detectado através do Serviço de Água e Esgoto de Valadares, apontando o índice de manganês 118.000% acima do tolerável para esse tratamento, ok? Do normal, do que se deveria ter de manganês, onde o próprio infectologista da USP, ele apontou que pode haver danos graves à saúde o contato com o manganês. Temos aqui também uma matéria da Unesp que foi feita a partir de um artigo, ok, em que se foi estudado diferentes doses de manganês interagindo com ratos. As fontes dessas doses de manganês foram justamente aqueles produtos com manganês como componente que eu havia mencionado, o MANEB, o mancozeb, o cloreto de manganês, onde se observou que conforme se aumenta a dose, excedendo os indicados, tem-se o aumento na aparição desses sintomas. Inclusive, foi utilizado ratos com 7 dias de vida, observando, então, esse efeito na fase de diferenciação celular. Então, esses componentes, como maneb, mancozeb, cloreto de manganês, podem ser, sim, uma fonte de contaminação afetando os solos. No caso dos solos, ok? O manganês no solo, ele vai a forma mais comum, bem como a forma que é assimilada pelas plantas absorvidas, é o manganês sendo um cátion divalente, ok? No entanto, ele no solo também está em outras formas, como a trivalente e a tetravalente, que diz respeito aos estados de valência. No caso da absorção pela planta, vai depender a forma vai depender do tanto de água, do nível de água que vai ter no solo, para determinar se pode ser por difusão ou fluxo de massa. No caso das plantas, ele também é um elemento essencial, tá certo? Mais precisamente um micronutriente, e ele apresenta algumas funções, como aquela que é comum dentre os micronutrientes, que é a ativação enzimática, ser um cofator enzimático. No caso do manganês, temos como exemplo as descarboxilases e as desidrogenases, que são associadas ao ciclo de Krebs, ok? E um ponto interessante é a semelhança, tá certo? A relação que o manganês, por vezes, apresenta com o magnésio, ok? Chegando a um ativar uma enzima que o outro seria para o outro ativar, ok? Eles têm uma relação muito grande e eles se diferenciam nessa questão de ativação enzimática no que diz respeito ao KM, onde as enzimas que detêm um menor valor de KM são ativadas pelo manganês, ok? Enquanto que aquelas que detêm um maior KM são geralmente ativadas pelo magnésio, ok? A relação entre eles quanto às funções chegam a ser tão similares ao ponto da deficiência ser diferenciada muitas vezes apenas por meio da folha, onde, como o manganês ele apresenta baixa mobilidade, ele não se mobiliza para as folhas, das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Portanto, a deficiência dele é visualizada pelas folhas mais jovens, enquanto que o magnésio ele é móvel. Então, ele sai das folhas mais velhas, ok, para as folhas mais novas. Então, observando, então, os sintomas de deficiência nessas folhas mais velhas, porque ele foi mobilizado, foi translocado para as folhas mais novas. Aqui temos nessa tabela
algumas enzimas que são ativadas por manganês, como também por outros cátions, em que estão por ordem de importância, ok, na ativação por manganês, onde temos a sintetase de glutatione como a principal, tendo como fonte trigo, levedura, e pode ser ativado pelo manganês, como também pelo magnésio, potássio, ok? E a função mais bem estudada do manganês nas plantas é justamente na fotossíntese, ok? O que chamam de fase clara da fotossíntese, que é especificamente na reação de Rio, isso é, na oxidação de uma molécula de água, ok? Liberando o oxigênio, prótons e elétrons, que vão ser utilizados, com exceção do oxigênio, ok? No decorrer do processo fotossintético. Ou seja, os elétrons, eles sobem no fotossistema 2, indo para a cadeia transportadora de elétrons. Os prótons, eles vão ajudar na ATP sintetase, ok? Seguindo o alto gradiente de potencial eletroquímico. E o oxigênio é liberado. Então, de novo, pasmem, o oxigênio que é liberado através da fotossíntese, ele tem uma grande participação do manganês nessa reação. Então, mais uma vez, observamos o tamanho da importância do manganês na nossa vida em geral, ok? Então, temos aqui o esquema aqui de uma equação, ok? Duas moléculas de água liberam para nós oxigênio, quatro prótons e 4 elétrons. E mais especificamente, ok? Onde acontece essa reação? Acontece no chamado sistema de evolução do oxigênio, que é, na verdade, um cluster, ok? Um cristal que detém em sua estrutura quatro íons de manganês, em diferentes estados de valência, com um cálcio também associado a eles, bem como também resíduos de aminoácidos e algumas subunidades. Podemos observar aqui através da imagem. Ok, os íons de manganês estão em coloração rocheada. E como acontece, ok, como acontece esse fenômeno nesse cristal, tá bem, que é o chamado ciclo de Koch, foi descobrido pelo Koch. Temos aqui um esquema de um ciclo, ok, observamos que tem o S0, o S1, S2, S3, S4, um ciclo, e no decorrer desse ciclo, temos a fase inicial, o S0, a fase intermediária, que é o S1, S2, S3, e a fase final, que é o S4, ok? Que é o ciclo de desprotonação dessa molécula de água, onde a partir da entrada de energia, através da P680, excitando a tirosina, o cátion radical da tirosina, excita-se esse sistema, que dá o início para o ciclo, liberando em cada uma dessas fases o próton, o elétron, no decorrer, pode-se observar nesse sistema que no decorrer há a liberação dessas moléculas. Inclusive, na fase final, podemos observar ali o oxigênio ali, ó, escapando. Para se ter uma ideia da importância do manganês na fotossíntese, eu mostro aqui para vocês um resultado do trabalho, em que nessa tabela nós observamos o índice de fotossíntese, tá, ok? Foi medido em unidades SPAD, em que observamos que o manganês, em relação ao tratamento controle, a sua omissão causou o segundo maior déficit no índice de fotossíntese, ok? Ficando atrás somente do ferro. Então, observa-se a importância desse manganês na fotossíntese, que é um processo vital para a planta. Um fator que determina, ok, a atividade desse elemento no solo é justamente o pH, onde observamos aqui nessa figura a relação entre o pH e a disponibilidade dos elementos no solo, em que observamos que do pH 5, conforme ele se alcaliniza, vamos chamar de conforme ele aumenta, se tem o decréscimo de manganês assimilável pelas plantas no solo. Então, observamos aqui a queda conforme se alcaliniza o pH, a diminuição do manganês, bem como também outros micronutrientes, como o cobre, o zinco e o ferro, tem a diminuição desse elemento no solo.
mas ele em grandes quantidades, ok? Como ele se manifesta? Ele se manifesta através de sua toxidez na planta, ok? Onde se limita a produtividade do ar, por área, uma vez que ele tem uma grande associação com outros minerais, ok? Interagindo com os mesmos, causando as inibições competitivas. Então, com a toxidez de manganês, ao decréscimo de cálcio, ao decréscimo de magnésio, ao decréscimo de ferro, limitando em si a produtividade por área. E ela se manifesta através dessa clorose internerval, bem como com esses pontos escuros, que são justamente zonas de acúmulo de manganês no limbo foliar. Então, através da diagnose visual, é possível se observar, ok, nas folhas mais velhas, ok, que é onde ele começa a se acumular, e, no entanto, com a progressão, com a constante absorção desse nutriente em grandes quantidades, vai se progredir para folhas mais novas também, ok? Então, é possível se observar isso através da diagnose visual, bem como também, sendo até mais indicado, a análise química da folha da planta em si. Temos aqui um esquema onde eu trago a vocês uma tabela com os teores de manganês considerados adequados para algumas culturas, onde eu destaco aqui a soja, tendo um manganês de miligramas por quilo, uma indicação de 20 a 100. Em relação a essa tabela, eu trago aqui uma figura um gráfico em que eu exponho a produção de matéria seca, tá certo, de grãos de soja, de acordo com a dose de manganês, onde se observa-se que, conforme se aumenta a dose, independente do tratamento, seja com ou sem calagem, aumenta-se a produtividade da planta. No entanto, quando vai chegando dos limites daquela indicação, podemos observar aqui na tabela da esquerda, de 20 a 100, há um decréscimo na produção de matéria seca, bem como também de grãos com ou sem calagem, ok? Bem como também, é interessante aqui citar, a calagem, que a calagem aumenta o pH, ok? Diminuindo, então, a quantidade de manganês associável. Então, observamos que o tratamento aqui com calagem teve um pouco mais de produtividade. Então, um elemento que se associa muito ao manganês, diminuindo seu efeito tóxico na planta, é o silício, uma vez que ele proporciona uma distribuição mais uniforme do micronutriente na lâmina foliar, no foliar. Então, indo para a remediação, tá certo? A remediação de áreas contaminadas por metais pesados podem ser de natureza química, física ou biológica. Temos diversas técnicas que compreendem essas áreas, como a troca iônica, a extração por solvente, a redução da oxidação, fitorremediação, separação por membranas, bem como a filtração por precipitação. Na remediação química se destaca a calagem, justamente pelo que eu citei há pouco, onde promove o aumento de pH, então associando com aquela tabela, com aquele gráfico que eu trouxe, slides atrás, o aumento do pH diminui a quantidade de manganês associável pela planta na solução do solo, o que serve como uma remediação para a contaminação desse mineral no solo para as plantas, tá certo? E outra técnica de destaque, tá certo? É justamente a fitorremediação, ok? Porque é uma técnica que não há liberação de resíduos, tá certo? Ela é ecologicamente correta e utilizando de organismos vivos, no caso as plantas, que são tolerantes a grandes quantidades desse elemento, no caso o manganês, bem como outros micronutrientes, metais, se destacando plantas do cerrado, ok? Então, a fitorremediação pode ser dividida em vários tipos, ok? Como a fitoextração, também chamada de fitoacumulação, que é a que é mais utilizável por exemplo, o próprio, na remediação do próprio manganês, como outros metais pesados, que se conceitua como a absorção desse nutriente, da acumulação, da extração desse nutriente do solo, e da sua acumulação na parte aérea da planta, ok? Mas também há outras técnicas,
como eu disse, a que é mais usada no caso do manganês é a fitoextração, também chamada de fitoacumulação, mas tem a fitodegradação, ok, que quando associada a micro-organismos, ela promove a quebra dessas partículas poluentes no solo, ok, a risofiltração, que é a interação com a raiz na absorção desse nutriente, a fitovolatização, que é a volatização desse elemento poluente, também podemos observar aqui um esquema aqui do lado nessa figura em que se dispõe esses tipos de fitorremediação. Aqui no caso da fitoacumulação, tá, o resultado aqui, utilizando helicultratos, que detém o nome popular de bugio, aliás, rabo de bugio, peço perdão, que conforme houve o crescimento, aliás, o aumento da dose de manganês, por gramas por decímetro cúbico, a miligramas, na verdade, houve um erro aqui, houve o crescimento dessa planta, tanto no sistema radicular, como também na parte aérea da planta, com o aumento dessas doses, o que mostra que ela agiu como uma hiperacumuladora desse nutriente, servindo na fitorremediação do manganês. Então, a conclusão foi a exposição que nos remete ao objetivo, que foi elucidar as características que rodeiam o manganês, onde observamos que é o que nos traz aquela velha história que a nossa mãe conta. Tudo que é bom, em grandes quantidades, se torna ruim. Então, o manganês, quando está em grandes quantidades, ele pode se tornar tóxico, inclusive para a própria vida, em que ele é um elemento essencial, tanto nas plantas quanto nos animais. Então, há de se observar e de se atentar para a evitação, ok, que aconteça essa contaminação, bem como, no caso de acontecer, agir como um remediador desse problema, uma vez dos problemas que ele pode causar à vida e ao ambiente em si, ok? No mais, eu agradeço a presença de todos, a atenção, e basicamente essa é a apresentação. Temos aqui as referências utilizadas, ok? E estou à disposição.